Olá a todos, me chamo Nathalie Cardoso, sou orientada pela professora doutora Cristina Stern, aqui do Departamento de Farmacologia da UFPR. Vou apresentar meu trabalho intitulado Estudo do papel da fosfodiesterase 5 na extinção da memória de medo em ratos. O transtorno do estresse pós-traumático é uma doença neuropsiquiátrica caracterizada pela exposição a um evento traumático, como, por exemplo, ataques terroristas. A exposição a um evento como esse leva à formação de uma memória traumática muito forte, que é responsável por desencadear toda a sintomatologia do TEPT. Entretanto, os tratamentos disponíveis atualmente para essa doença possuem baixa eficácia, justamente por não conseguirem atuar de maneira eficaz na memória traumática. Por isso, torna-se fundamental a busca por novos alvos terapêuticos que sejam capazes de interferir na memória traumática. Nesse sentido, a via de sinalização do GMP cíclico e fármacos que sejam inibidores da fosfodiesterase 5 têm sido relatados como importantes para os processos de formação e manutenção de algum tipo de memória, mas não foram ainda estudados especificamente na memória de medo contextual. Aqui nessa figura, nós podemos observar a via de sinalização do GMP cíclico, tanto no neurônio pré-sináptico, levando, por exemplo, à liberação de neurotransmissores como glutamato, como no neurônio pós-sináptico, desencadeando, por exemplo, a síntese de proteínas que são importantes para a plasticidade sináptica. A fosfodiesterase 5 é uma enzima que vai levar à degradação do GMP cíclico, fazendo, então, o controle dessa via de sinalização, limitando a ativação dessa via. Desse modo, o uso de fármacos que sejam inibidores da fosfodiesterase 5 permitem a ativação dessa via por mais tempo, favorecendo os processos de plasticidade sináptica relacionada com essa via. Por isso, o objetivo do meu trabalho foi avaliar o efeito da inibição da fosfodiesterase 5 nos processos de manutenção da memória de medo a longo prazo, mais especificamente avaliando os processos de reconsolidação e extinção da memória de medo contextual. Para isso, foram utilizados ratos Wistar machos, submetidos ao condicionamento de medo ao contexto. Os animais passaram, então, por uma sessão de familiarização no primeiro dia, seguido da sessão de condicionamento no dia seguinte, e um dia após o condicionamento, os animais passaram por uma sessão de evocação de 20 ou de 3 minutos, levando aos processos de extinção ou de reativação e consequente reconsolidação, respectivamente. Nesse dia, os animais receberam o tratamento com vardenafil, que é um inibidor de fosfodiesterase 5, nas doses de 0,1, 0,3 ou 1 mg por quilograma por via intraperitoneal. E 1 e 10 dias após essa sessão, os animais foram novamente colocados no contexto condicionado nos testes A1 e A2, a fim de avaliar a porcentagem de congelamento. Além disso, um dia após o teste A1 e o teste A2, os animais foram colocados em um contexto novo, não condicionado, para avaliar a generalização da memória de medo nos denominados testes B1 e teste B2. No primeiro experimento, os animais foram tratados com vardenafil 20 minutos antes da sessão de extinção da memória. E o que a gente pode observar é uma redução significativa da porcentagem de tempo de congelamento quando comparamos a fase final da extinção com a fase inicial da extinção para todos os grupos comparados com eles mesmos, mas sem diferença significativa entre os grupos. Quando os animais foram testados nos testes A1 e A2, não foram observadas diferenças significativas na porcentagem de congelamento dos grupos que receberam vardenafil em relação ao grupo veículo. Do mesmo modo, quando os animais foram testados em um contexto novo não condicionado, nos testes B1 e B2, nenhum efeito foi observado. No experimento seguinte, os animais foram então tratados com vardenafil 5 minutos após a sessão de extinção. A gente observa o mesmo padrão de redução da porcentagem de congelamento de todos os grupos no final da extinção em comparação ao início, sem diferença significativa entre os grupos. Quando os animais foram testados novamente no contexto condicionado, 1 e 10 dias após a sessão de extinção, nenhuma diferença foi observada entre os grupos tratados em relação ao grupo veículo. Contudo, quando os animais foram testados em um contexto novo, não condicionado, foi observado um aumento significativo da porcentagem de tempo de congelamento dos animais que receberam a maior dose de vardenafil, a dose de 1 mg por quilograma, em relação ao grupo veículo, sugerindo que a administração dessa dose aumentou a generalização da memória ao longo do tempo. A seguir, os experimentos com reconsolidação. No primeiro experimento, os animais foram tratados 5 minutos após a sessão de reativação dessa memória. E o que a gente observa aqui é que o tratamento com vardenafil em nenhuma das doses
levou a diferenças significativas em relação ao grupo veículo, nem nos testes A1 e A2 e nem nos testes B1 e B2. No experimento seguinte, os animais foram tratados com vardenafil agora 3 horas após a sessão de reativação, mas, de mesmo modo, nenhum efeito significativo foi observado nem nos testes A1 e A2 e nem nos testes B1 e B2. Por fim, nossos resultados sugerem que a atividade da fosfodiesterase 5 não influencia a extinção ou a reconsolidação propriamente ditas, mas o aumento significativo da porcentagem de congelamento observado no teste B2 com a administração da maior dose de vardenafil sugere um aumento da generalização da memória de medo de longo prazo. Isso sugere que a atividade da fosfodiesterase 5 após a extinção parece estar envolvida na generalização do medo ao longo do tempo. Essas foram as referências que eu utilizei para essa apresentação. Muito obrigada pela atenção.